Olá, eu me chamo Matheus Vasconcelos e vou falar um pouquinho sobre o meu avanço na cadeira de TCC2, cujo tema é Biblioteca Compartilhada, seus espaços da influência digital e social na sociedade. Bom, esse tema ele surgiu com a ideia de propor uma reflexão sobre o programa das atuais bibliotecas do século XXI. Então, hoje a gente tem um declínio na utilização da biblioteca, onde a biblioteca ela não é mais utilizada como principal busca pelo conhecimento. A gente tem hoje em dia outros meios como celular, mídias digitais e tudo mais, e entender a viabilidade dos grandes espaços, né? Hoje em dia as bibliotecas elas possuem um grande acervo, uma grande estrutura que tudo isso precisa de um alto custo de manutenção e um alto custo de infraestrutura. A partir disso, propor um novo conceito tecnológico e dinâmico a nível de cidade, entendendo que a biblioteca ela tem que estar sempre se atualizando de acordo com a sociedade para gerar o intuito e ser um ambiente convidativo, e assim elevar e incentivar a leitura e a educação. Bom, só justificando a escolha do tema e do título, a gente parte de uma série de notícias, uma série de opiniões que existem hoje em dia, e a primeira delas são as notícias falsas. Hoje em dia, com a internet, com as mídias digitais, com as redes sociais, é muito fácil você propagar e criar notícias falsas. Então a gente está sempre à mercê dessas notícias. E como o acesso a essas mídias digitais é muito fácil, aconteceu o declínio das bibliotecas. Hoje em dia a gente não vê essa procura das bibliotecas e elas continuam gerando um alto custo para o Estado. Biblioteca é sim um programa, um ambiente importante, por isso a escolha do tema, mas em tentar entender por que esse declínio acontece e se é necessário esse alto custo de infraestrutura e de manutenção. Enquanto a gente está vivendo essa época de notícias falsas, de declínio da biblioteca e desse alto custo, o Ceará ele permanece com a taxa em dobro de analfabetismo da taxa nacional, com 13,3%. Então, pensando e analisando tudo isso que a gente está vivendo, a intenção desse programa é gerar a democratização do conhecimento, através das sedes e das estações, que eu vou explicar um pouquinho futuramente. Só para a gente entender como se comportou a biblioteca durante o tempo, ela surgiu mais ou menos ali por 3000 a.C. E essa primeira biblioteca ela foi desenvolvida na Mesopotâmia. Ela não tinha a intenção de propagar o conhecimento. Então, tudo que era registrado acontecia por meio das argilas, em locais seguros, em depósitos seguros, onde a intenção era reter esse conhecimento, para que se o homem necessitasse consultar, ele ia lá e consultava, mas a intenção não era de propagar. Então, ali em 700 a.C., a gente ainda tinha essa mesma intenção, onde todo o acervo, todo o material que era consultado não era público, e ele era guardado em armários com etiquetas. Então, toda a arquitetura do prédio, que geralmente acontecia dentro dos palácios, em pequenas salas, toda a arquitetura fazia com que as pessoas não conseguissem acessar esse conhecimento. Então, esse conhecimento ele era retido só para quem era dono dele. Por exemplo, o dono do palácio, enfim, ele tinha acesso a todo o conhecimento, mas as pessoas não poderiam acessar esse conhecimento. E ali em 1300, 1600, a gente ainda tem essa passa a disseminar o conhecimento e reconhecer o papel do bibliotecário, porque a partir daí entra o período do Renascimento e a gente passou a ter uma visão antropocêntrica. Então, depois que a gente começou a ter essa visão, a disseminação do conhecimento foi uma questão desejada. Então, as bibliotecas elas trocaram a sua tipologia. Ela saiu de dentro do palácio, onde era fechado e não tinha acesso, a passar a oferecer e tentar ser convidativa à sociedade. Então, em 1960, ela começou a procurar se desenvolver e se atualizar para sempre ser um ambiente dinâmico. Então, em 1960, ela adicionou dentro dos seus programas os computadores e os disquetes. Então, as pessoas não iam só para ler, para buscar conhecimento, mas também para pesquisar em outros meios, para entender os disquetes. Em 2010, ainda teve uma outra mudança no programa da biblioteca, que foi quando houve a necessidade de ser uma biblioteca parque, mudando sua estrutura de terreno, sendo um terreno maior, também tendo um grande porte de tipologia. E essa criação de parque, ela fazia com que as pessoas utilizassem a biblioteca sem ser necessariamente o edifício em si, e o que tornou mais convidativo. Só que a gente percebe que o terreno hoje em dia é caro e a gente não tem esse custo para
arcar com toda essa estrutura, principalmente aqui em Fortaleza. Então, em 2020, a gente propõe a Biblioteca Digital Compartilhada e de Encontro Social, onde é composta pelas sedes, que são pequenos edifícios onde irão administrar todo o sistema e vão gerar encontros de debate e socialização, e as estações, que vão estar misturadas pela cidade, onde você pode simplesmente pegar o seu livro digital através do cadastro do sistema e utilizar. Então é sempre importante a gente entender essa evolução. E no próprio manifesto da Unesco fala que as instituições devem cumprir com papel educacional e cultural, além de promover a recreação e acesso à informação, realçando a democratização ao acesso de novas tecnologias de informação. Então é sempre importante a gente trazer essas novas tecnologias que vão sendo geradas para dentro da biblioteca. E a gente entra num título de por que inovar, né? Muitas pessoas ainda ficam com medo de gerar um novo programa, de avançar. E a inovação, ela faz com que novas reinvenções e alterações na economia acontecem todo dia. Então, diariamente a gente percebe que a sociedade ela vai se reinventando, ela vai se alterando. E essas modificações são constantes e elas alteram o que a população procura. Então, o que a sociedade hoje busca de conhecimento é totalmente diferente do que, sei lá, 50 anos atrás buscavam. E toda essa criação de novos termos e avanços tecnológicos fazem com que essa necessidade de inovar seja necessária. E quando a gente inova, a gente tem uma série de benefícios, como o aumento da participação e do posicionamento de mercado, ou seja, mais pessoas passam a utilizar o programa, passam a estarem convidadas a utilizarem, a gente passa a ter maiores margens de lucro, a ampliação do mercado através da troca de conhecimento, maior sinergia na cadeia e parcerias, maior capacidade de respostas a mudanças e ambientes internos. Então a inovação é algo necessário para a gente atualizar o programa. E hoje em dia, no mercado, a gente já tem o tablet ou Kindle, que são livros digitais, que a intenção é trabalhar com eles nas estações, onde eles geram leituras dinâmicas com sons e imagens. Então, é um dispositivo acessível. Então, a gente sabe como é caro ter um livro em braille. Então, esse livro digital ele pode alcançar um número maior de pessoas. Claro, tendo um treinamento nas sedes, para que você aprenda como mexe, como você baixa os arquivos. Ele também permite a leitura em qualquer espaço sem necessidade de uma boa iluminação, além da leitura de e-books, acesso ao PEX, audiolivros, filmes, curso de línguas e outros materiais multimídia. Entendendo um pouco disso, como a gente quer implementar os livros digitais, a gente parte de algumas referências. E uma delas é a Biblioteca de São Paulo, que ela tem algumas unidades de livros digitais para disponibilizar, para emprestar, para empréstimo, e ela se localiza em São Paulo, foi feito pelo arquiteto Flávio Gasperini Arquitetos, o paisagismo de Rosa Grena Clias, ela se localiza dentro de um parque muito importante de São Paulo. Então, ela tem todo um valor simbólico, acesso a conhecimento e cultura e lazer. Ela ganhou o prêmio Rogério de Salmona de locais públicos. E foi feita como se fosse um modelo de São Paulo. Então, ela foi criada para ser multiplicada, vamos dizer assim, que é a intenção do nosso projeto. Então, nela a gente pode perceber que tem iluminação e ventilação natural e uma série de outros pontos positivos. Um outro ponto bacana foi a Community Cloud Syria, que é exatamente uma arquitetura criada como um abrigo para comunidades carentes. Ela se localiza no México, em Justã, e foi feito pelo DJ Fiuza Faustino. Ela tem uma área de 140 metros quadrados, ou seja, bem pequeno, e é do ano de 2019. E nela a gente pode perceber identidade, conforto e diferentes funções. Ela é sustentada por pilares metálicos modulares de 3 em 3 metros, e todo o vão é livre. A gente pode ver na imagem que a gente tem uma espécie de redes aqui locadas. Essas redes elas podem subir quando a gente quer utilizar toda a área do vão ou descer quando for utilizado para dormitório. Então isso permite várias funções que podem ser utilizadas também nas nossas estações. E um outro exemplo bacana, que foi o que eu achei mais similar ao que a gente está propondo, é essa StoryPod, que é uma biblioteca urbana do Canadá, feita pelo Atelier Castellic, desculpa. E essa intenção dessa biblioteca, ela tá ali para ser de fácil acesso. Qualquer pessoa pode sentar, pode acessar, ela movimenta e promove encontros, é um ambiente convidativo e um ambiente confortável. Então tem onde você se sentar, você consegue enxergar qual é o livro, você entende qual é a função disso. E é exatamente isso que eu quero
colocar no nosso projeto. A questão da iluminação natural, a questão da ventilação natural, a integração, ser um ambiente convidativo, marcar encontros, socialização e debates, e tudo isso democratizando o conhecimento a nível de cidade. Então, para a gente entender isso, a gente teve que buscar fazer todo um diagnóstico. Onde tem parada de ônibus, onde tem ciclovia, onde tem biblioteca comunitária, que a gente tem um grande número de bibliotecas comunitárias no Ceará. E a partir disso a gente fez um mapa síntese de onde será alocada as estações. Então, nesses pontos em azul, são onde as estações são locadas, são 50 estações por Fortaleza, e todas elas estão locadas próximo a pontos de ônibus ou ciclovias. Então, ela vai ser locada na faixa de serviço das calçadas, então ela tem uma dimensão curta para você acessar, você pegar um livro e lendo no trabalho, enfim, quando descer na outra parada de ônibus, deixar o livro ou então levar o livro para casa. E as estações, elas são essas estruturas espalhadas na cidade onde são responsáveis por guardar e fornecer o livro digital, além de liberar o livro pela utilização do aplicativo ou carteirinha de estudante, né? E elas são locadas próximo das paradas de ônibus, terminais e estações de metrô, como eu falei para vocês. Então aqui no mapa a gente consegue ver nessa linha verde a linha férrea, a gente consegue ver que tem estações próximas, linhas de ciclovias, que a gente também consegue ver, e também as estações Vamos, que são esses pontinhos verdes, e essas bibliotecas, esses pontinhos laranjas, são bibliotecas comunitárias. Que a intenção das estações é não competir com as bibliotecas comunitárias, mas gerar mais acervo. A gente sabe que as bibliotecas comunitárias aqui de Fortaleza, elas têm um acervo muito reduzido, geralmente são por doações, são livros que eles conseguem, e a intenção da estação é gerar um aumento nesse acervo, que as pessoas que utilizam as bibliotecas comunitárias possam utilizar o sistema compartilhado, possam utilizar as estações e possam tanto debater nas próprias bibliotecas comunitárias ou nas nossas sedes. Que aqui nesse mapa a gente consegue entender onde elas vão ser implantadas. As sedes, elas buscaram ser locadas no centro de cada regional, então nós temos 7 sedes espalhadas por Fortaleza. Cada sede, ela foi buscada terrenos onde estão terrenos ociosos, são terrenos que têm difícil diferentes desenhos, angulações, onde futuramente até então não tem nenhum edifício, nenhuma busca por eles. Então, as sedes, elas são pequenos edifícios instalados em cada regional, como eu tinha falado, responsável por administrar todo o sistema e realizar cadastros, além de digitalizar os novos materiais. Então, a gente pode formar novos leitores, digitalizar materiais autorais dentro das próprias sedes. E eles são locais destinados ao encontro, debate, fomentação da cultura e da leitura. Então a intenção é que junto às estações com as sedes, a gente consiga gerar essa democratização, de você ter facilidade facilidade em pegar o livro nos pontinhos azuis e facilidade de encontro nos pontinhos laranjas. Então aqui a gente tem sempre próximos dos terminais, próximos de paradas de ônibus, para que a gente consiga acessar essas sedes. E falando nisso, a gente vai entrar agora no projeto piloto, né? A gente vai desenvolver um projeto de estação e um projeto de sede. As estações a gente vai fazer as mesclagens que elas podem ter, e a sede a gente vai explicar como ela vai funcionar nesse terreno que foi escolhido na Messejana, exatamente nessa localização aqui, onde está o cursor do mapa. A gente consegue ver o pontinho laranja, que é a sede, e o pontinho azul, que é a estação, que fica no terminal da Messejana. Então a sede está bem localizada no centro de Messejana. E aqui a gente pode ver que ela está dentro, o terreno é o laranjinha, ela está dentro de uma ZRA. Então a gente tem essa questão da visual da lagoa aqui na nossa frente, melhora no microclima da região. A chegada dos ventos acontecem por aqui no sudeste, onde está mostrando o cursor. Então todo esse terreno ele vai ser trabalhado com essa ideia de encontro, de debate. Logo aqui à esquerda a gente tem a parte do VaptVupt e do terminal da Messejana. E aqui desse lado a gente tem o centro da Messejana, onde acontece a feira e tudo mais. Então é um terreno bem central, onde existe uma facilidade de acesso. A gente consegue ver aqui que os índices de permeabilidade que são 50%, a taxa de ocupação de solo, que é 33%, o índice básico de 60%, a altura máxima de 15%, as dimensões de testada e algumas vistas. A gente consegue ver aqui que hoje ela está sendo utilizada como estacionamento e como publicidade de outdoor. Então a intenção é a gente fazer com que esse terreno, onde pessoas já passam por ele, utilizem ele de uma maneira diferente, para se socializar, para debater e, claro, com essa vista maravilhosa da lagoa. Então, gerar um polo de
encontro e melhoria urbana nessa região. Falando disso, a gente chega no projeto piloto. Nas estações, nós temos como programa Wi-Fi Spot, então ela vai ser possível você ter Wi-Fi, carregar seu celular, ter painel solar para gerar a própria estação, o totem de publicidade para a gente ganhar renda para o programa. Então, como é um programa gratuito, a intenção do totem de publicidade é que empresas possam divulgar a sua empresa. Em troca disso, a gente está gerando lucro para o próprio programa, para funcionar o programa. Ele é um mobiliário urbano, então né, ele pode ter paraciclo, pode também ter umas estantes para ter troca de livros físicos. É um espaço pet friendly, você pode ter. Vai ter água para o cachorro, ração para você levar seu animal, desculpa. E também pode ser um water spot, que é exatamente uma máquina que você recarrega e coloca água na garrafa plástica por algumas moedas. Então tudo isso é para gerar movimentação no próprio programa das estações. Enquanto as sedes, ela tem a recepção, guarda-volume, banheiro, mediateca, acessibilidade visual e auditiva, sala de leitura e estudos, audiovisual, sala de computação, salas multiusos, cafeteria, xerox, acervo de livros físicos, apoio técnico administrativo, sala de TI, administração, enfim. É toda uma estrutura para que funcione os dois de uma forma em conjunto para funcionar bem em Fortaleza. Então, só para mostrar um pouco aqui da nossa conclusão, as estações a nível de croquis, elas ainda estão sendo desenvolvidas, ainda estão sendo estudadas. É que as estações a gente tem um pouco, a gente consegue ver os lockers, que é onde vai ficar os armários, onde você vai acessar o seu livro ou deixar ele carregando, as tomadas para carregar seu celular, um banco para esperar o ônibus, como fica próximo à parada de ônibus, uma vegetação, e a intenção é que tenha várias funções em uma só, como a gente viu nos projetos de referência, né? E aqui na sede a gente consegue ver um pouco da implantação. É um estudo meio modular de como vai funcionar, porque é um projeto que ele vai ser espalhado a nível da cidade, né? São 7 terrenos. Então entender como essa modulação pode ser aplicada, como esses espaços vão ser trabalhados, essas salas multiusos, esse espaço para debate. E a intenção o conceito é que funcione como uma grande praça, um ambiente público para você ir conversar, para você debater, se socializar. E as estações é um canivete suíço. É um pequeno mobiliário urbano que a gente pretende implantar diversas funções e assim democratizar Fortaleza, democratizar a leitura e lutar contra a taxa de analfabetismo, violência, enfim, melhorando a cidade como um todo. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da apresentação e até a próxima.